Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos aí novamente conectados para refletirmos o Salmo. Hoje refletiremos o Salmo 25. Então, à luz do Espírito Santo, nós queremos hoje pedir que Ele presida esta nossa reflexão, nos oriente, nos capacite, abra nossa consciência para entender e para praticar aquilo que nós aqui estamos rezando e conhecendo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos. Você pode pegar então sua Bíblia, hoje o Salmo 25 nos diz assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma, em ti confio, meu Deus, que eu não fique envergonhado e meus inimigos não triunfem sobre mim. Os que em ti esperam não ficam envergonhados todos os traidores. Mostra-me os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me com tua verdade, ensina-me, pois tu és o meu Deus Salvador, e em ti espero o dia todo. Senhor, lembra-te da tua compaixão e do teu amor que existem desde sempre. Não te lembres de meus desvios, nem dos meus pecados da juventude. Lembra-te de mim conforme o teu amor, por causa da bondade, Senhor. O Senhor é bondade e retidão, e aponta o caminho aos pecadores. Ele encaminha os pobres conforme o direito, e ensina aos pobres o seu caminho. As veredas do Senhor são todas amor e verdade, para os que guardam sua aliança e seus preceitos. Senhor, por causa do teu nome, perdoa minha falta que é grande. Existe alguém que teme ao Senhor? Senhor, o instrui sobre o caminho a seguir, ele viverá feliz e tua descendência possuirá a terra. O segredo do Senhor se revela para aqueles que o temem. Ele lhes dá a conhecer a tua aliança. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois ele tira da armadilha os meus pés. Volta-te para mim, tende piedade de mim, pois estou solitário e infeliz. Alivia as angústias do meu coração, tira-me das minhas aflições. Olha a minha fadiga e miséria e perdoa os meus pecados todos. Vê meus inimigos que se multiplicam e me detestam com ódio mortal. Guarda minha vida, liberta-me, que eu não fique envergonhado por abrigar-me em ti. Que a integridade e retidão me preservem, pois em ti espero, Senhor. Ó Deus, resgata Israel de todas as suas angústias. Então, queridos irmãos e irmãs, nós temos aqui um salmo de súplica individual, na verdade é uma mistura de súplica individual com os salmos sapienciais, né? Os salmos que falam da vida. Então tem aí essa mistura desses dois tipos de salmo, mas predomina aqui a súplica individual. Quer dizer, uma pessoa, aqui nós podemos ver uma pessoa na terceira idade, ela pede duas coisas a Deus. O que ela pede então a Deus? O perdão dos desvios, quer dizer, o pecado de sua juventude, e a libertação das mãos dos seus inimigos. Podemos ver então que é um conflito aqui, né, daqueles que perseguem este salmista, essa pessoa que faz uma súplica ao Senhor. Como está então organizado o nosso salmo? O salmo, queridos irmãos e irmãs, este salmo, Salmo 25, ele recebeu alguns retoques, né, ao longo dos anos, alguns acréscimos ao longo dos anos. O versículo último ali, o versículo 22, ele foi então acrescentado posteriormente. Vocês vão poder notar que ele nem entra no alfabeto hebraico. Ele não entra no alfabeto hebraico. Trata-se então de um salmo do alfabético, como foi aquele Salmo 9, que nós mostramos outras vezes, nós vamos mostrar aqui daqui a pouco.
Então, a língua original, na língua original, cada versículo, então, desse Salmo 25, ele inicia com uma letra do alfabeto hebraico. E o versículo 22, ele não entra. Não tem, então, o versículo, uma letra do alfabeto hebraico à frente do versículo, porque ele foi, então, acrescentado posteriormente. Eu gostaria de mostrar aqui, então, esse nosso salmo. Ele, como o Salmo 9, ele é também um salmo, então, do alfabeto hebraico, iniciando assim com o alfabeto hebraico. Nós vamos saber por que ele se inicia, começando com o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Então, queridos irmãos e irmãs, qual é o objetivo deste salmo iniciar com as letras do alfabeto hebraico? Justamente para facilitar a memorização. Era mais fácil, se guardava melhor e memorizava melhor o salmo, né? A ordem alfabética aqui, ele tinha então essa finalidade: memorização, guardar melhor o salmo, os versículos do salmo. Este nosso salmo, então, ele pode ser pensado em 3 momentos. O primeiro momento, ele vai do versículo 1 ao 7º, que nós temos ali o salmista que expressa total confiança no Senhor. Confiança no Senhor, né? Ele espera, é uma esperança que brota do seu coração. Ele espera não ficar sem resposta naquilo que ele pede. E não ficando sem resposta, então, que ele não seja, então, envergonhado diante dos seus inimigos. Que Deus o ajude e o liberte dessa situação. O segundo momento vai do versículo 8º ao 15º, que nos apresenta ali a reflexão sapiencial, ou seja, uma meditação sobre a vida, sobre o sentido da vida. Então, qual é o sentido da vida para quem escreveu esse salmo, para o grupo, né, que esse salmo brotou? Qual que é o sentido da vida para eles? Então, faz uma reflexão sobre o sentido da vida, de forma sapiencial, né? O respeito e a confiança. A raiz de tudo, então, está no temor ao Senhor. Temor. Não se trata de ter medo, né? O temor aqui é um respeito, uma confiança absoluta em Deus. E esse temor, essa confiança, ela gera, então, uma certa intimidade para com Deus, né? Brota, então, do seu íntimo. E, por fim, o último momento, dos versículos 16º ao 22º, retomando assim a situação difícil que enfrenta o salmista, né? Aquele que está passando aí por essa dificuldade. Mas ele se encontra fiel, situação difícil, mas ele se encontra fiel. Ele volta então aos pedidos: perdão dos pecados e libertação das mãos dos seus inimigos. Temos aí então essa organização do salmo nesses 3 momentos. E nós temos aqui, como em outros salmos, a comparação dos inimigos como caçadores, né? Como esses caçadores que montam, que armam armadilhas para matar o justo, para pegar o justo e assim matar o justo. Por que então surgiu este salmo? O salmo, como nós já havíamos pensado, ele revela um conflito de 2 grupos desiguais, o salmista e os seus adversários. O salmista, ele vem talvez representando o grupo dos pobres, daqueles que estão sendo injustiçados. Então, eles ficam calados diante das ameaças, se calam diante das ameaças, se põem a se calar. E quem são, então, os adversários desse grupo dos pobres, né, dos injustos? São os chamados inimigos, ou em outras palavras, os traidores, aqueles que estendem uma armadilha para apanhar os justos. Eles são inimigos que se multiplicam, que odeiam, e odeiam até de ódio mortal. Odeiam de ódio mortal. Odeiam o justo com tanto ódio que certamente
porque eles denunciavam certas injustiças. Por denunciar certas injustiças e ameaçando assim essa questão dos injustos, se voltam contra eles de forma cruel. Por isso usam a questão dos caçadores, da armadilha. De forma cruel, eles querem apanhar essas pessoas e acabar com suas vidas. Ao lado desse conflito que nós temos desses dois grupos, nós temos ainda o drama interior do salmista. Como o salmista está interiormente, né? O que ele se reconhece? Ele se reconhece então pecador. Aí ele começa a olhar para a sua vida, para o sentido da sua vida e faz ali como que um reconhecimento, um pensamento, né, de forma silenciosa no seu íntimo da sua consciência, um exame de consciência pensando assim na sua vida e o que teria pela frente. Então ele reconhece que ele é um pecador, visto que o Senhor ele age com rigor, levando a consideração das faltas das pessoas. Então, pensando nisso, fazendo a reflexão da sua vida, o salmista faz então esse exame de consciência e procura acertar as contas com Deus para poder caminhar melhor, acertando os seus passos, caminhando com Deus para se chegar à felicidade. A situação pessoal e de conflito aqui do Salmo, aquilo que o homem tem que enfrentar, o salmista, então qual que é a reflexão que ele faz da sua vida? Ele se considera-se um pecador, socialmente pobre entre os pobres, reconhece que tem grandes pecados, vive solitário e infeliz, por isso ele faz uma revisão da vida e quer acertar os passos para mudar tudo isso. Com o coração, ele vive com o coração angustiado e aflito, né? Isso deve ser muito ruim viver com o coração assim. A gente sente, vez ou outra, isso, né? Um coração assim angustiado, né? Aflito, isso é tão ruim, nos deixa para baixo, nos deixa sem rumo, nós perdemos o rumo. Então ele quer novamente acertar o rumo, os passos com Deus. E ele vive na fadiga e na miséria, com seus inimigos que são numerosos, o rodeando, querendo pegar para matar. Por isso ele se volta ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a intimidade do seu coração. E pede: Senhor, mostra-me os seus caminhos, guia-me, lembra-te de mim, volta-te para mim, guarda a minha vida e liberta-me dos meus inimigos. Então é uma volta feliz de alguém que se reconhece pecador, miserável, pobre, mas quer acertar os rumos porque acredita que fora de Deus não há isso, que só Deus é poderoso e só Ele pode por nós. Compreendendo isso, ele volta o seu coração, ele converte o seu coração para Deus, acertando o caminho para poder ser agora feliz e com Deus. Por que tudo isso? Há algo que pode ir além? Sim. Quem teme ao Senhor viverá feliz. E é isso que está no jogo. Ser feliz para sempre. E ter ainda, como nos acrescenta o Salmo, uma descendência possuirá a terra. Então terá descendência que tomará a terra. Podemos pensar em que o salmista é uma pessoa sem terra, tá? Podemos até pensar. Mas o salmista, o que está em jogo aqui é a sua felicidade, a sua liberdade. Por isso, ele será feliz e terá ainda descendência numerosa na terra. Possuirá a terra, a sua descendência. Já dá para a gente ter uma noção do rosto de Deus, né? É um Deus que sente compaixão, é um Deus que tem coração. O nosso Deus tem coração. Então, nas palavras dos Salmos, nos recordam muito a aliança. Palavras que recordam essa aliança com Deus. Caminho, nos faz caminhar com Ele. Endireita nossos passos. Amor e verdade, né? É aliança e preceitos. Então, nós temos um Deus que é aliado desses pobres, explorados e oprimidos, injustiçados, que querem a todo custo oprimir estes, a quem Deus se compraz. Como no passado, que Deus libertou os hebreus da escravidão do Egito e encaminhou-os para a terra prometida. É como se a gente estivesse fazendo uma releitura de tudo isso. O Salmo é isso, né? É alguém que foi libertado dos seus inimigos, deu para eles felicidade e eles ainda tiveram descendência numerosa em terras, possuirão terras. Então nos faz lembrar da saída do povo hebreu desta escravidão.
Então, por isso, o salmista tem coragem de pedir a Deus. É tanta confiança que ele se entrega a Deus e gera, então, uma intimidade com Deus. Deus é esse que se compraz com esses pequeninos e simples. Pensando no Novo Testamento em Jesus, fazendo uma releitura a partir de Jesus, podemos observar as bem-aventuranças, né? Aquele que liberta, que derruba dos tronos os poderosos, eleva os humildes, sacia de bens os famintos, né? Proclama feliz os mansos, quer dizer, os oprimidos, dá mansidão para o coração, tira do coração das pessoas a aflição, a angústia, né? Em Mateus podemos ver que eles possuirão a terra, perdoou pecados, nós vemos em Lucas, advertiu os gananciosos que acumularam bens, pensando só em si, não nos demais. Então Jesus é aquele que a partir de dentro, das entranhas, do profundo do coração, também se compraz com os pequeninos. Deixai vir as minhas criancinhas, porque deles é o reino dos céus. O que fizerem a um desses pequeninos, é a mim que o fazeis. Então rezemos, Senhor, para que nos mostre sempre o melhor caminho. Que o Senhor nos encaminhe para sempre, nos faça humildes em reconhecer a nossa limitação, os nossos pecados, os nossos fracassos e ultramente dependentes de Deus. Aquele que depende de Deus, com toda certeza, gera nele uma confiança, uma intimidade com Deus e Deus o atende pela simplicidade do seu coração, pela hospitalidade de acolher Deus no seu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser.